Relato de projeção astral, 15 de fevereiro de 1988. Lá se vai o tempo, né? Eu fazia experiências com tudo que é material, né? Então, com planta, com a energia das plantas, com a energia do vento, com a energia da água. E quando você vai fazendo essas experiências, muitas coisas vão sendo descobertas, né? E aí você fica mais curioso ainda. E eu morava num local onde tinha um jardim, né? E tinha um lugar mais alto, né? O jardim era mais alto do que o piso normal, do que a entrada da casa e a estradinha aqui, a pequena passagem que tinha, né? E eu queria fazer uma experiência com a grama, né? Ou seja, eu iria me aproximando, flutuando lentamente, né? E ficaria na altura do nível da grama para poder caminhar por ela e ver o que acontecia em termos de percepção visual, de sensibilidade, se a minha parte astral, meu corpo astral, estivesse imerso, né, naquele ambiente. Não imerso na Terra, mas ele estivesse horizontalmente passando pela grama. E eu enxergando, né, aquela imagem energética para entendê-la melhor. E aí, então, num dia eu falei agora, nesse dia, né, que foi o dia 15 de fevereiro, eu resolvi fazer a experiência. Mas a experiência que eu fui fazer foi à tarde, no finzinho da tarde, né? Para mim estava ótimo, né? Eu deitei, né? Fiz um relaxamento, fiz aquela respiração que eu já falei, né? E descolei do corpo, né? E fiquei flutuando sobre o corpo. Aí eu fui flutuando até lá fora da casa, né? Exatamente nesse local que eu citei, que era um local que é um jardim com uma grama bem cortada, a grama, né? Só lá, bem lá para frente, que a grama era um pouco mais alta. E aí eu fui flutuando e nessa flutuação eu fui chegando na altura da grama. E lá vou eu, andando fui lentamente olhando aquilo. A sensação inicial que eu tinha era uma sensação de muita tranquilidade, né? É como se eu estivesse entrando num espaço de paz, uma coisa assim. E fui fazendo esse movimento pela grama, né, até chegar num tronco que estava lá no fim do gramado, porque tinham várias árvores, né? E eu fui indo, quando eu cheguei perto desse tronco, né, eu falei agora, o que eu faço? Subo, né, o tronco. Tem até um filme que eu fiz, que está no YouTube, onde eu acompanho um tronco com uma câmera, porque eu fiz exatamente isso. Eu cheguei no tronco, aí eu comecei a olhar, né, e ter uma visão totalmente diferente, né? É uma percepção totalmente diferente. E eu fui acompanhando o tronco inteirinho e depois, como ele se voltava para o chão, né, o galho se voltava para o chão, eu voltei novamente para a grama e segui, né, fazendo a anotação das coisas que eu senti e principalmente daquela percepção visual que eu tive no início, quando eu comecei a flutuar sobre a grama, depois quando eu acompanhei visualmente o tronco, né, que a sensação é assim, é uma sensação que não exige esforço nenhum. Se a gente tiver que caminhar em alguma superfície, existe alguma coisa, existe uma resistência. Mas quando você está em corpo astral, é como se a coisa fosse tão suave,
porque ele obedece tranquilamente à sua vontade, né? E a minha vontade era deslizar e ir olhando cada espaço. Então, isso tudo foi para mim um motivo de estudo, né? Obviamente, né? Estudar, anotar, né? E pensar em novas possibilidades com relação a esse tipo de experiência. Eu penso que essas experiências, elas são relatadas, mas é óbvio que quando alguém quer colocar dentro do modelo científico, né, de análise científica, muita coisa não dá para você incluir. Talvez com o tempo lá na frente você possa dizer, olha, realmente o que foi feito dá para ser explicado agora. Mas nesse momento eu vejo duas dificuldades. Uma, de a gente provar para a ciência que isso existe, e outro da ciência provar que não existe. Então, né, é o impasse da vida. Nós precisamos crescer mais, evoluir mais para poder dizer, olha, isso que você fez, esse tipo de percepção, é uma percepção absolutamente possível, né, ou não. Do meu ponto de vista, eu sempre acho que tudo é possível, é uma questão de a gente saber como, né? Mas quando eu digo que é possível, eu sempre penso nas coisas positivas, felizes e construtivas, né? Não penso em destruição nessas coisas, porque isso daí o ser humano já está careca de fazer e criou muita habilidade nisso, né? Então, mas essa foi uma experiência interessante. Depois eu fui retornando para o meu corpo físico, né? A sensação de retorno foi muito agradável, mas parecia um elástico, parecia que eu estava sendo esticado, assim, a sensação, né? Não acontecia de verdade isso no corpo astral. E aí eu entrei no corpo físico, me levantei e fui até o jardim para ficar observando, né, o que eu tinha tido de experiência, né? E aí, então foi isso.